Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu me chamo Tainara. Eu estou cursando o finalzinho do sétimo período em Pedagogia pela Universidade de Estácio de Sá. Esse vídeo é para trazer um trabalho da disciplina Políticas Públicas e Organização da Educação Básica e ao meu PCC. O trabalho foi com o tema de educação inclusiva. Teve 3 pontos, né? Pediu para que a gente visitasse uma escola, né, e observasse como acontece o atendimento com os alunos com deficiência. Então, eu não precisei fazer essa visita, porque pois eu trabalho, né, em uma escola da rede privada durante já mais ou menos 3 anos, e tenho como poder compartilhar com vocês a experiência que eu tive com essa escola. Eu trabalho como auxiliar de turma, né? E não apenas auxiliar da turma, mas também como a mediadora de alunos especiais. E durante os 3 anos que eu trabalhei lá, no meu primeiro ano, eu fiquei com um aluno com síndrome de Down. No segundo ano, eu fiquei com um aluno autista. E agora, o meu último ano, também estou trabalhando com um aluno também autista. E não só autista, mas um outro aluno também com TDAH e déficit de atenção. O que eu posso dizer das experiências que eu tive com esses alunos? A escola, ela esteve o tempo todo preparado para receber esses alunos, desde a maneira do desenvolvimento da aprendizagem deles, até mesmo a estrutura do colégio para poder estar recebendo esses alunos. Todo o material, né, o material desenvolvido em sala de aula, a forma como a professora lenciona, é feito de uma maneira individualizada para esses alunos. Por quê? Cada aluno aprende de uma maneira diferente. E com o PEI, né, essa ferramenta tão importante, ela facilita, né, o trabalho do professor em relação ao seu aluno, porque é uma maneira que ele tem de entender e conhecer melhor as dificuldades que cada aluno tem. E com o aluno no meu primeiro ano com a criança com síndrome de Down, ele era uma criança, né, muito inteligente, muito esperta. A princípio, ele teve dificuldades, porque para ele era um contato novo, ele não havia tido experiência com uma outra escola, para ele era o primeiro contato, era na educação infantil. E a partir do momento que ele se percebeu, né, percebeu que estava se desenvolvendo, estava aprendendo, né, comigo ali com a sua mediação, nas suas atividades, ele se demonstrou muito mais interessado em querer aprender. Antes ele se sentia ainda um pouco retraído, não queria muito participar, não queria muito fazer as atividades, mas a gente ali sempre insistindo, tentando mudar a nossa metodologia. E aos poucos ele foi interagindo, aos poucos ele foi fazendo, aos poucos ele foi se desenvolvendo e conseguimos, né, alcançar um certo nível com ele de aprendizagem. E fomos desenvolvendo e foi um trabalho bem, bem bacana. No ano seguinte, foi com um aluno autista. Ele tinha a questão da socialização, né? A interação com os outros colegas, mas era um aluno que sabia ler, sabia escrever, era um aluno, né, muito inteligente, mas tinha, né, uma certa dificuldade em relação à socialização com os seus colegas e com certas dificuldades também em relação às atividades de aula. Com ele utilizava dos livros didáticos, as matérias que era dada para os outros alunos, para ele também eram as mesmas, porém era de uma linguagem um pouco mais diferenciada, de uma melhor compreensão para ele. E ele era um aluno que só conseguia escrever em caixa alta,
e não insistindo, né, de uma maneira obrigatória ele escrever com a letra cursiva, mas sempre mostrando para ele, demonstrando como se fazia, né, escrever o nome dele, sempre demonstrando, fazendo algumas atividades. Ele chegou ao final do ano não só fazendo a letra em caixa alta, mas escrevendo diversas palavras em letra cursiva, e ele gostava, já se tornou uma coisa que nem precisava mais falar, ele ia lá e fazia. Eu achei muito interessante isso. E agora, por último ano, eu estou com um aluno também autista e um outro com TDAH, que também ele sabe ler, sabe escrever, porém ele precisa da mediação em relação à explicação de uma maneira mais clara para ele na questão das atividades, né? E para o aluno também com TDAH também. Mas a escola ela é toda equipada em relação à tecnologia. Há houve um investimento em relação a isso, justamente esperando para que esses alunos chegassem a essa unidade. E aí pediu, né, para descrever duas ações relevantes, né? Um dos tópicos que tá da pergunta, né, do trabalho, pede, decide ou descreva duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamental nos princípios da inclusão escolar. Eu vou citar, né, essa implementação, eu posso citar, né, a forma, o trabalho pedagógico que é feito na escola, né, o projeto que é feito em escola em relação a falar sobre a inclusão escolar, né, a inserção do PEI, né, de um atendimento individualizado para que o professor utilize dessa ferramenta para que possa conhecer melhor os seus alunos, e a tecnologia, o investimento da tecnologia para que os alunos se desenvolvam melhor, a sua aprendizagem se desenvolva muito melhor. E pediu para criarmos um planejamento, né, em relação a isso, e eu estou citando justamente para vocês. Se eu tivesse que criar um planejamento, seria exatamente isso, né? A forma como conhecer meu aluno, e essa ferramenta ela já existe, que é o PEI. Uma ferramenta que o professor consegue conhecer de uma maneira o aluno individualizada. Para quê? Para que ele, conhecendo aquele aluno, ele vai saber que aquela atividade não vai ser para ele. Porque ele conhece, ele sabe que aquele aluno não vai conseguir fazer, mas ele vai conseguir pegar o mesmo assunto, o mesmo tema, mas desenvolver de uma outra maneira para que aquele aluno consiga fazer. E a inserção da tecnologia, que é muito importante. Hoje vivemos num mundo tecnológico e a escola que não consegue, né, caminhar junto, faz com que o aluno pare no tempo, fique segregado. E a experiência foi bem legal porque a escola ela tem essa questão, ela tem investido cada vez mais na tecnologia, não só para os alunos ditos normais, mas também para a inserção dos alunos com deficiência. Esse é um pouquinho da experiência que eu tive com a educação inclusiva na escola na qual eu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Tchau!